Oi, pessoal, estamos aqui em mais um vídeo, né? Já falamos sobre as metodologias ativas e agora vamos falar especificamente sobre a aprendizagem baseada em projetos e sobre as principais dificuldades, né, enfrentadas por professores quando vão utilizar essas metodologias. Mais uma vez, eu sou o professor Heraldo Gonçalves, sou aluno do ProfEPT, né, o Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica do IF Sertão. Então vamos lá. Como já vimos no vídeo anterior, né, e com base no conteúdo teórico apresentado aí no site, no produto educacional que vocês devem estar acompanhando, a aprendizagem baseada em projetos é uma metodologia ativa muito utilizada que faz uso dos projetos como forma de motivar os alunos e pôr em prática os conhecimentos teóricos, né, vistos em sala de aula. Então, ela transforma o aprendizado através dessa prática, através do uso de projetos, trabalho em equipe, né, o trabalho colaborativo, e isso traz um grande diferencial, né, para as aulas e também gera nos alunos, né, desenvolve nos alunos novas habilidades como raciocínio lógico, né, resolução de problemas, comunicação, trabalho em equipe. Então, é uma metodologia muito importante justamente por conta disso, né? Que além de proporcionar um aprendizado mais significativo, mais profundo dos conteúdos, permite pôr em prática conteúdos teóricos vistos em sala de aula e também forma esses alunos, né, de uma forma mais eficaz para o mercado de trabalho moderno que a gente tem, para a sociedade moderna, através do desenvolvimento dessas habilidades, como eu falei, criatividade, resolução de problemas, trabalho colaborativo e etc. Então, né, alguns desafios acontecem durante essa jornada. O primeiro deles talvez seja a resistência à mudança. Os alunos não estão acostumados com essa metodologia, os professores também não, né? Então, as escolas, quando tocam nesse assunto, né, fazer uso dessas metodologias, alguns professores já podem se afastar um pouquinho, né, porque estão ali nessa zona de conforto dos métodos tradicionais. Os alunos, muitas vezes, não reconhecem que isso também é aula, né? Então eles fazem muitas comparações com o professor que usa a metodologia ativa, né? Achando que aquilo não é aula, achando que aquilo não vai fazer ele aprender, porque o aluno também está acostumado com esse processo tradicional, de estudar para as provas, né? De decorar. Então, quando ele se depara com uma situação nova como essa, também pode haver uma pequena rejeição por parte dos alunos, por parte dos pais. É importante, né, principalmente para nós professores, que a gente tenha um pouco mais de flexibilidade em relação a isso, né, que a gente se abra para essas novas possibilidades do uso das metodologias ativas e, em específico, da aprendizagem baseada em projetos. Então, essa resistência acontece, né, e é uma das dificuldades enfrentadas aí quando a gente fala da ABPROJ. O segundo desafio é a preparação e capacitação dos professores. Então, acontece a resistência dos professores e os governos, né, as escolas, pouco investem na formação de professores quando a gente fala no uso de metodologias ativas, quando a gente fala de aprendizagem criativa, de aprendizagem maker, né? Então, a gente vê aí que na internet já existe muito material, mas as escolas não formam professores, né, de forma prática para trabalharem com isso em sala de aula. Não só as escolas, mas as universidades também ainda não têm conseguido implementar nos seus currículos, né, disciplinas que abordem isso de forma prática, que abordem a aprendizagem baseada em projetos de forma prática, a aprendizagem STEAM, né, são dois exemplos aqui só para a gente ter uma noção. Então, isso dificulta a aplicação prática também do professor em sala de aula, né? Falta de recursos, né, também, apoio para capacitação contínua. Então, tudo isso tem contribuído aí como um desafio. Outro desafio é a falta de infraestrutura. Infelizmente, né, a gente vive num país onde a exclusão digital ainda acontece. Então, muitas escolas têm laboratório, mas não tem um técnico especializado para dar manutenção naqueles computadores, ou tem laboratório e não tem internet, ou não tem laboratório, né, de informática, não tem um espaço apropriado para o desenvolvimento de atividades, né, extra sala de aula.
Então, isso dificulta um pouco também. Não tem, por exemplo, um transporte para levar os alunos para fazer uma visita, né, fazer uma visita técnica a alguma área com alguma temática específica. E isso acaba dificultando um pouco dessas práticas, né, que geralmente prezam pela interdisciplinaridade, né, por esse conhecimento mais prático. Exige também, né, a questão dos materiais tecnológicos e exige também a questão do espaço físico. Como são projetos colaborativos, como eu falei, o ideal é que se faça uso da internet e que tenha esse espaço onde essas pessoas, esses alunos, no caso, possam interagir, possam trocar ideias, né? E a gente consiga sair um pouco daquele modelo de sala de aula, né? Onde está todo mundo enfileirado ali olhando para o professor. Esse desafio 4, que é a avaliação da aprendizagem, é um dos mais importantes, né? Nós, professores, estamos muito acostumados com o modelo tradicional de provas, né? Então, o aluno estuda, faz a prova 1, estuda, faz a prova 2, se não passar, faz uma recuperação. Esse modelo acaba sendo mais cômodo, mais fácil, porque a gente só se preocupa com a avaliação no final do semestre, no meio e no final. Quando a gente fala de aprendizagem baseada em projetos, né, esses projetos, né, devem ter o processo com tanta importância, assim como o produto final. Então, o professor ele tem que estar atento ao que esses estudantes produzem desde o início e precisa fornecer feedback, né, fazer uma avaliação formativa bem feita durante todo o processo para garantir que os alunos cheguem até o objetivo final. Então, quando você fala de acompanhar, né, um grupo é uma coisa, quando você fala em acompanhar uma turma com 40 alunos, né, com 30 alunos, então já torna-se uma tarefa um pouco mais trabalhosa e exige do professor um melhor acompanhamento desses quesitos, né? Claro, as tecnologias ajudam hoje em dia, né? A gente tem aí diversos aplicativos que a gente consegue usar para gerenciar melhor essa avaliação, mas é uma dificuldade, né, que alguns professores, principalmente aqueles que não têm tanta familiaridade com tecnologia, conseguem usar. Necessidade de métodos avaliativos alinhados com os objetivos da BPROJ, né, ou da ABP, que é a aprendizagem baseada em projetos. Nessa metodologia, faz-se muito uso, por exemplo, do portfólio eletrônico, né, das rubricas de avaliação e de outros métodos avaliativos mais flexíveis, que orientem os alunos. E isso, a literatura mostra que tem trazido resultados importantíssimos, né? Professores que fazem uso desses métodos têm relatado que eles realmente funcionam, então a gente pode estar usando eles aí como uma forma de ajudar, né, na resolução desse problema da avaliação. As rubricas, por exemplo, né, são muito úteis porque o aluno já sabe pelo que ele está sendo avaliado e isso acaba que direcionando o estudante a cumprir aqueles requisitos definidos na rubrica. Então, é um exemplo de uma forma como a gente pode superar esse desafio da avaliação da aprendizagem. Mais um desafio, planejamento e gestão do tempo. Como eu falei, os métodos tradicionais deixam a gente numa zona de conforto, porque a gente só se preocupa em avaliar no meio e no final do semestre. Quando a gente tem que avaliar durante todo o processo, né, o tempo e o planejamento torna-se um grande desafio. Não só para o professor, mas para o aluno também. O aluno ele está sendo cobrado durante todo o processo. No modelo tradicional, ele só é cobrado no período de provas, que é, como eu falei, geralmente, né, 2 vezes no semestre, 4 vezes ao ano. Então, ele consegue ter um descanso maior. Na metodologia de projetos, como a ideia é avaliar o processo, essa cobrança é contínua e esse feedback é contínuo, né? Então a gente precisa ter um planejamento muito detalhado e flexível, de forma que, com a avaliação formativa, se eu identificar que os rumos daquele projeto não estão indo por um caminho legal, né? Que os estudantes não estão motivados, eu possa reorganizar o percurso educativo, né? Os meus objetivos de aprendizagem e redirecionar aí os meus métodos, né, de ensino. Então, essa dificuldade de gestão de tempo. Outra coisa que eu esqueci de falar é o calendário letivo, né? O calendário letivo geralmente é apertado, né? Existe aquela semana de provas, onde os alunos já têm que estudar para outras provas. Então, nessa semana, eles provavelmente não vão conseguir produzir como deveriam, né? Nos projetos. Os currículos impõem metas, muitas vezes
enormes que o professor deve cumprir obrigatoriamente. Então, a gente se perde um pouco nisso, fica aprisionado nessa questão das emendas, do calendário, e acaba que tem essa dificuldade para conseguir abordar tudo isso no tempo muito curto. Engajamento do aluno, né, pode ser uma dificuldade também. Só recapitulando ao desafio anterior, uma coisa que a gente pode estar usando também aí para superar esses desafios são as tecnologias, né? Por exemplo, com ambientes virtuais de aprendizagem, que a gente consiga gerenciar as avaliações de uma forma mais fácil, consiga planejar essas avaliações previamente, gerenciar as atividades de uma forma automatizada, né? Então, os AVAs, o Google Classroom, por exemplo, são alternativas. Com relação ao engajamento dos alunos, agora sim, né, a gente pode estar acabando lidando com isso durante os projetos, que é o aluno simplesmente não se sentir atraído por aquele tema, né, não se sentir motivado por diversos fatores que podem acontecer. Então, são variações no nível de interesse, né, na motivação. Acho que todo mundo já passou por isso. Eu, por exemplo, tive experiência do período de provas. Os alunos estavam muito motivados, mas acabou que o calendário coincidiu com o período de provas, e naquelas 2 semanas ali do período de provas, os alunos produziram pouco, né? Basicamente, não davam feedback do que eles estavam fazendo, e a justificativa é: professor, a gente não tem tempo, porque a gente tem que estudar para 2 provas hoje, 3 amanhã, e aí acaba que fica realmente complicado. Então, devemos desenvolver estratégias para manter o engajamento em projetos mais longos, já prevendo isso, já prevendo o período de provas, já prevendo o período de feriados, né, onde o aluno possa perder um pouquinho do foco ali. A gente buscar alternativas que tragam eles de volta, como uma palestra, né, chama um especialista naquela área para dar uma palestra para os alunos, para tentar motivar eles, né, trazer um tema interessante, talvez seja uma alternativa aí para você superar esse desafio. Então é isso. Esses são alguns dos desafios, né, de enfrentamento que a gente tem que enfrentar para implementar a BPROJ. Vocês viram aí, não são desafios impossíveis, né? A ideia desse vídeo é mais mostrar que não é só você que está passando por esse desafio, professor. Todos nós passamos, né? Então é muito comum. Isso muitas vezes desmotiva as pessoas a utilizarem essas metodologias, mas algumas estratégias que a gente pode seguir são investir na formação continuada, né? Mesmo que a sua escola não ofereça uma formação específica, mas a internet está aí, esse curso, né, esse vídeo e esse produto educacional é justamente uma proposta para resolver esse problema, para motivar os professores e dar subsídios para que eles implementem a aprendizagem baseada em projetos. Então, busque na internet, existem diversos cursos para que você possa se aprimorar. Buscar apoio institucional, né, para melhoria de recursos, de laboratório, infraestrutura de internet, isso é muito importante. Então a gente tem que brigar por isso, né? As escolas têm que correr atrás disso, porque no século XXI é imprescindível que a gente utilize essas tecnologias em sala de aula. Métodos inovadores de avaliação, né? Então, busque aprimorar a sua avaliação da aprendizagem. Experimente novos métodos, né? Eu sugeri aqui as rubricas, pesquisas também sobre portfólios online, né? O portfólio digital, onde o aluno faz o registro das etapas daquele processo, né? E você no final vai ter uma forma muito mais interessante de fazer a avaliação, e use e abuse da avaliação formativa, né? Claro, em parceria com a avaliação diagnóstica, em parceria com a avaliação somativa, mas a formativa em específico na aprendizagem baseada em projetos é o que vai direcionar os alunos, é o que vai fazer com que você, professor, atue como orientador e um mediador de forma eficiente. E, por fim, tenha um planejamento flexível e inclusivo, né? A ideia não é criar projetos altamente mirabolantes que os alunos desistam durante o percurso ou não tenham recursos para conseguir concluir. A ideia é incluir, né, esses alunos e criar projetos que eles consigam realmente atingir os seus objetivos. Claro, não estou dizendo que o projeto tem que ser fácil. A ideia também da metodologia é estimular a pesquisa, né, estimular o aprendizado profundo. Então, a ideia é ter esse planejamento e a gente conseguir, caso dê errado, né, modificar ele em tempo de execução ali e alinhar novamente os objetivos. Beleza? Então, para a gente concluir, pessoal, né, para finalizar, fica a reflexão, né? A importância de se adaptar a essas dificuldades, entender que elas existem e entender que existem soluções para ela, né?
a gente consegue buscar aí soluções também. O papel crítico da comunidade escolar na superação dos desafios. Então, envolver toda a comunidade, envolver outros professores, né? Quando você tem um projeto que envolve não só a sua disciplina, mas envolve outros professores, envolve a gestão, a coordenação, você vai ter um apoio muito maior, né? Na busca por esses recursos, na busca pela resolução desses desafios. E como podemos, então, transformar esses desafios em oportunidades? Fica a reflexão aí para você, professor, que está querendo implementar aí essa metodologia em sala de aula, né? Fica esse dever de casa. Pense sobre esses desafios aplicados ao seu contexto, né? Busque soluções. Existem diversos fóruns de discussão sobre isso, existem diversos cursos, existem diversos sites que debatem essa temática, né? Diversos canais no YouTube que debatem essa temática. Então, converse com esses outros professores, troquem experiências, que aí a gente vai conseguir ter um aprendizado, né, e um resultado muito melhor. Ok? Então, esse foi mais um vídeo, pessoal, de uma série de vídeos, né, como eu já expliquei, no nosso produto educacional voltado para aprendizagem baseada em projetos. Dúvidas, podem mandar mensagem, coloquem nos comentários. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo e até lá.